Conhecimento, relacionamento e propósito. Tamo de volta, Senhoras João. e senhores, começando mais um Empreender Cast para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Desde já, peço para se inscrever no canal, ativar o sininho. Vai lá. Tenho certeza que esse episódio vai ser sensacional. Mais uma pessoa do esporte aí vindo compartilhar muitos insights valiosos. Quero lembrar que no empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu, sou Felipe Rangel. A gente está recebendo hoje aqui um cara do futebol, Filipão. E fala japonês. Fala japonês. Cara, só de falar japonês, velho, já é outro nível. Já tá no outro nível. Só de cultura que o cara deve ter absorvido lá no Japão deve ter sido muito foda, cara. Cara, fantástico. Seja bem-vindo, Jean Witt, né? Tá certo. Ele que é proprietário da J3 Sports, agencia jogadores hoje em dia, né, Jean? E faz um trabalho também junto aos clubes. Mais recentemente estava no Santa Catarina, projeto do time de Rio do Sul, né? Atuando lá como diretor de esportes. Não, qual que era a tua função no Santa Catarina? Konnichiwa, minasan. Arigatou gozaimasu. Aí tu me quebra, pô. Pera aí, deixa eu ligar o meu GPT aqui, aí vai dar boa. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Legal, bater cara. um Pô, papo que massa, legal cara. aí. Seja Sim, bem-vindo. eu fui atleta profissional e por último estava ali no Santa Catarina Clube, né? O time da Série A do Campeonato Catarinense como diretor executivo. Diretor executivo, que massa, É cara. isso. Coordenava o time lá. Isso, comissão técnica e E, cara, atletas, né? Blumenauense tem topar central, né, cara? Isso mesmo, Blumenau só Sou tem daqui. ouro, cara. Blumenau é fera, cara. Blumenau é fera. Manda um abraço pra Demais. todo mundo aí topar central aí, galera. É Ô, verdade. Jean, brincadeiras à parte, a gente começa dando uma descontraída, mas, cara, pô, atleta profissional de futebol, né, numa época, assim, vou dizer, mais desafiadora por causa de questões de tecnologia, comunicação, né? Sei lá, hoje tu tá lá no Japão agora, eu faço uma ligação de vídeo contigo, né? Imagino que quando foi pro Japão não tinha todas essas facilidades também. Já faz aí o quê? Uns 10, 15 anos? 15 anos. Eu voltei, né? Mas eu fui em 2002, a primeira vez. E nisso que você... Pô, bem lá na Copa da Coreia, lá, né? Na assisti época, né? alguns jogos lá, né? No estádio, inclusive. Joguei em vários estádios ali que foi da Copa. Mas naquela época a gente tinha que comprar um cartão, digitar todos os códigos, vários números e tal, para ligação, né? Não tinha que a gente tem a facilidade Celular, hoje né? de vídeo É. e tal, celular, tudo bem diferente. Mas eu imagino que foi desafiador e uma carreira que teve que empreender de verdade. Como é que começou a tua história no futebol, cara? Então, eu sou aqui da Itopava Central, né? Ali, perto do Bublitz ali e tal. Pô, falando em Bublitz, abraço, Bublitz. O Meu irmão. é parceiro. É né? verdade. E desde criança, sempre meu sonho, né, era ser atleta profissional, ser jogador de futebol, né? E comecei cedo ali, Guarani, o clube aqui da Itopava Norte. E depois, inclusive eu era camisa 10, né? Era fã do Zico, queria ser um goleador, queria ser atacante e depois foram me colocando para trás, acabei virando zagueiro. E aí comecei no back, né? Aí já parti para zagueiro. Mas já era o back diferente, não é aquele Era- back lá de trás, né? Era um back... Não, era o back ainda na fase boa, né? Disputava estadual. Que ano que campeonato, era esse Série back? A. Eu cheguei no back em 89. Legal. Já era um back bem bacana, né? Estádio lotado, era no Aderbal. Jogou no Ramos Deba da lá. Silva, E Eu fui jogou no com- jogo do Deba, cara. jogou contra o Vasco ali, Flamengo e tal, né? Teve uma época muito boa. César Paulista, né? Sim. Né? E joguei no back até 92. Aí, em 93, eu fui fazer um teste no Santos. Na verdade, um pouco antes, eu acabei indo pro Londrina, né? E tava entre eu ir pro Londrina, um olheiro que tava acompanhando a gente aqui, aí tinha a opção de eu ir pro Londrina ou ir pro Avaí, cara. Aí, eu não sei por que eu escolhi o Londrina, cara. Acho que eu queria mudar de estado, eu queria... Bom, eu acabei indo pro Londrina. Que Mas idade, que idade que tu tinha, moleque, Jean? né? Era eu novo? tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Bom, enfim, fui, aí fiz o teste lá, passei, fiquei 45 dias no Londrina, na verdade. Aí a gente foi pro Rio Grande do Sul, uma Copa lá, acabamos jogando, aí deram férias depois daquilo eu nunca mais voltei pro Londrina, cara. Aí eu tinha um tio meu que morava em Santos, pô, vem pra cá fazer um teste e tal, no Santos. Eu falei, vou, claro, né? Enfim, fui, aí acabou dando certo. Isso eu já tinha 15 para 16 anos, né? Como é Aí... que foi o teste lá, velho? Eu fiquei um período, uma semana, treinando junto com o time mesmo, né? E aí eles foram me avaliando, né? Já tinha uma estatura legal, né? Na época, até em Blumenau, o meu apelido era Jean Cavalo, né? A maioria, Tá aí, a maioria daqui me Por isso conhece do zagueiro. como, Jean, eu achava que era pela estatura, não sei.
Se era por isso mesmo, mas... E aí, pô, eu acabei acertando, ficando lá, né, cara, com 15 anos. E aí, pô, a gente convivia com o Pelé lá, tudo, né? Aí depois fui evoluindo, fui crescendo e tal. E com 17 anos foi a minha estreia no profissional, né, do Santos. E foi, inclusive, foi o Rei Pelé que falou, né? Porque o Santos não tava muito bem naquela época. Isso em 95 já, quando chegou a ser vice-campeão brasileiro. Aí o Pelé que inclusive, né, pediu para me colocar na zaga, que eu tava indo muito bem nas categorias de base, e ali comecei, cara, com 17 anos no profissional. 17 anos tu entra em campo. Tu vai falar a sensação de entrar em campo no profissional, depois eu agradecer os patrocinadores bem rapidinho. Pode ser, não? Claro. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Arte Pro é a nossa queridinha aqui. Letras, caixas, totens, adesivos, luminosas, envelopamento de frota. Quiser conhecer a fábrica, é só chegar aqui na BR 470. Tenho certeza que você vai se surpreender com a estrutura. Chega mais. O nosso estúdio fica aqui também, então conhece o Empreender Cash, conhece a Arte Pro. Além disso, galera, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de cooperados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Nós contamos com a Sicredi. Muito obrigado, Sicredi, pela quantidade de serviços Muito aí obrigado, no Sicredi. âmbito financeiro que oferece. Obrigado pela parceria. E não vai demorar muito, vai estar para 10 milhões de associados, né? Não, já era 8 quando começou o patrocínio, né? Aí agora mudou para O 9. programa tá dando Daqui a pouco resultado. vai para 10. Além da Arte Pro e da Sicredi, nós temos também a Ponsone, espaço que conecta a Ponsone, 34 anos no mercado, lojas em Blumenau, Rio do Sul. Uma baita de uma loja, sempre antenados com os produtos, o que há de melhor no mercado corporativo aí, você que está fazendo uma atualização no seu escritório, no seu home office, na sua corporação, no seu ambiente corporativo aí, que precisa alterar, melhorar, entre em contato, eles são excelentes profissionais e com certeza vão fazer um bom atendimento, tá? É isso aí, João. Além disso, Galera, agradecer o apoio da Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando nossos episódios. E Conecte Assessoria Imobiliária, a melhor imobiliária do Vale Europeu, trazendo soluções para todo mundo que está buscando investimentos ou moradia. Muito bom. Feito os reclames do Plim Plim, Gianzão, qual foi a sensação de pisar num estádio como jogador profissional, ou melhor, entrar em campo, né? Imagino que foi profissional, deve ter jogado reserva um tempo, alguma coisa assim, mas teve um primeiro jogo, e eu tenho certeza que tu lembra do primeiro jogo, é impossível não lembrar. Quero acreditar que deva ter sido muito marcante para ti entrar num jogo com a camisa do Santos, ainda mais recomendado pelo Rei Pelé, né? Conta para nós como é que foi esse momento da carreira. Então, com certeza, né, ficou marcado na minha história, na minha carreira, a estreia, né? Possível não lembrar, até porque eu tinha 17 anos, né? E na verdade, o Rei falar, né? Pô, e demonstrar essa confiança e passar para todos, expor isso, né? Que, pô, coloca esse menino aí, foi sensacional, né? Eu lembro que até antes do jogo, a gente tava no ônibus indo pro estádio. E aí, na época, pô, 95, o celular não é que nem hoje, né? Eram poucas pessoas que tinham celular. Tava no ônibus, assim, aí o Edinho, filho do Rei, né? Filho do Pelé, tava um pouco mais pra trás, aí a gente indo, ele só, ô alemão, me chamando, aí eu olhei, ele deu o telefone, assim, pra eu pegar ele. Alô? Oh, me entende? Ô, sabe quem tá falando? Porra, era o Pelé, cara, falando, porra, vai lá e tal, que você, né, tem potencial e tal. Antes da partida, isso aí foi o jogo, cara. Mas infelizmente nesse dia não teve jogo. Por quê, cara? Era Santos e Portuguesa em São Paulo, cara. E aí deu um pé d'água lá, choveu, inundou tudo, e enfim, aí não teve jogo. Caramba, cara. Aí passou pra sábado o jogo e foi contra o Vasco, cara. O Vasco, uma seleção, cara. Edmundo já não. Não era. Era Juninho o Pernambucano. Juninho Juninho Pernambucano, Eu sou Valdir vascaíno, né, cara? Bigode. Cara, era... Aí, pô, imagina, estreia. Meu pai saiu de Blumenau pra ir pra Santos lá ver o jogo. Pô, estreia e tal. Meu, que show. Vila lotada. Pressão. E coisa linda, né, cara? Pô, tinha 15 minutos de jogo, tava 2-0 pra nós, pro Santos, cara. Falei, pô, hoje é o dia, né? Mas tu tava em campo. Tava, saí titular. Massa. Eu já tinha ficado já no banco, já tinha entrado até, inclusive, mais novo.
já tinha entrado durante o jogo, mas de titular mesmo seria minha estreia, seria o meu primeiro jogo, né? E o time do Vasco, cara, uma máquina, uma seleção. E a gente, 15 minutos, 2-0. Eu falei, pô, coisa linda, né? Cara, o final do jogo acabou 5-3 pros caras. 5. E tem um gol que até hoje passa aquele grande momento do futebol. Vocês já ouviram falar que era no canal antigo, aí o Milton Eu Neves. já vi, que- já vi, já vi. É o grande momento do futebol. Cara, o Valdir dribla 3 assim, ele vai chutar no gol, dou o carrinho, vou lá na placa, ele corta e dribla o goleiro. E, cara, enfim, esse gol passa até hoje. E tu Tipo, tava os gols ali. mais bonito, assim, passa até Então hoje. eu lá, cabeludo, que eu tinha o cabelão assim, cara. Então, porra, enfim, minha estreia 5-3, cara. Pô, não foi tão bom, mas, né, Não, mas o é resultado. marcante, é Mas marcante. mesmo assim foi marcante até por tudo que envolveu, assim, né, cara? Ter falado com o Pelé, sabe, enfim, foi bacana, foi legal, o resultado não foi, mas tá valendo. E foram muito tempo, foi muito tempo no Santos, né? Eu comecei não, em 93 eu iniciei no Santos e fui até 2000, aí 2000, quando teve aquela Copa João Avelange eu fui pro Bahia, emprestado, depois voltei no Paulista em 2001 pro Santos e depois Bahia de novo, depois eu fui vendido pro futebol japonês. E esse período ali, né, Bahia, beleza, foi emprestado e tal. E esse período, né, de 7 anos, digamos assim, no Santos, antes do Bahia e tudo mais. Como é que foi pra ti de resultado? Porque assim, pô, tu era um moleque, chegou lá, imagino, cheio de sonhos, expectativas, desejos, vontades. Com certeza muita dedicação, atleta de alto rendimento, né, cara? Tá lá Sim. na. A gente falou recentemente com a Ana Morim, que também era uma Treinando e- atleta de alto rendimento, jogou na Macedônia, handebol e tal, enfim, seleção brasileira. Ah, nós sabemos da dificuldade e da necessidade, né, de atenção, de foco, né, para o resultado acontecer. Mas como é que foi a tua carreira no âmbito financeiro, assim, pensando no empreendedorismo do negócio? Tu tinha algum conselho, algum conselheiro por trás, uma organização? Porque para ir para o Japão também é uma decisão complexa lá na frente, né? Como é que foi essa trajetória durante o período no Santos? Ou não pensava nisso? Vamos jogar bola e Na verdade, eu era bem novo ainda na época, né? 17 ali no Santos, 20, 21 ainda, né? Aí seleção brasileira eu também tava, né? Sub-20, sub-23 pré-olímpica principal, eu fui Vanderlei Luxemburgo como treinador, então chegou a jogar a Olimpíada? não, eu tava entre até o pré-olímpico ali eu tava sendo convocado, né? Depois acabou indo o Luiz Alberto, que era do Flamengo, no meu lugar, aí foi Luiz Alberto, Cris, mas infelizmente não fui. Legal. Mas participei de vários amistosos, né, da pré-olímpica e fui uma vez na seleção principal. Na verdade, cara, naquela idade ainda a gente, né, eu tinha o apoio da minha família, né, claro que tinha o meu tio, que era meu padrinho, onde eu morava em Santos, e meu pai também sempre tava junto, mas não é como é hoje em dia, entendeu? Hoje em dia, o empresário do jogador. Eu fui ter empresário quando eu fui pro Japão, isso em 2002. Já tinha 25 anos, né? Hoje em dia, os meninos com 10, 11 anos 10. têm empresário, cara. É impressionante. Os caras, cada ano, estão pegando mais novos ainda. Na época não tinha essa mentalidade, né? Não, Era não. nisso que eu queria tocar, Não, assim. na época não tinha. Eram poucos que saíam do Brasil, né? Ali em 1990 e pouco, só quem era da seleção mesmo, quem estava muito no auge, que eram atletas, né, top, na verdade, né? Então era bem diferente do que é hoje o futebol, né, cara? E o futebol japonês entra como nessa equação? Da onde que vem essa. Então, eu joguei no Santos, cara, e o Santos com várias estrelas, né? Miller, Jameli, Careca. Eu joguei com Careca no final da carreira dele, né, cara? Então, e são vários jogadores que tinham jogado no Japão. E sempre, né, aquela conversa, né, de pós-treino ou antes do treino, pô, Japão, isso, aquilo. E a gente sempre gostava daquela chuteira, né, Mizuno, que é era tradicional antigamente. Hoje já mudou as coloridas. E aí, pô, né, Japão, e eu sempre tive o desejo de ir pro Japão, entendeu? Eu sempre achava, pô, fantástico. Aí quando os caras me ligaram e falaram, ó, vai vir um diretor japonês aí que quer te ver jogar e depois do jogo tem como a gente bater um papo com ele. Porra, cara, falei, É hoje. quero, é hoje que eu vou jogar tudo que eu sei.
Cara, e acabou dando certo. E foi tão legal pra minha carreira, assim, foi bem bacana, sabe? Eu fico muito feliz e orgulhoso, assim, de tudo que aconteceu e tudo que eu vivi no Japão, principalmente, que, pô, é um país sensacional, É. fantástico. A gente aprendeu muito, tanto eu como meus filhos também, porra, muito bacana, Ele cara. falou dos filhos, foi a família junto? Foi. Foi a família. É, Jogou em 2 times lá, né? Quais eram os eu times? joguei FC Tóquio, primeiro, que é um clube de Tóquio mesmo, 5 anos. E depois Shonan Bellmare, que é 1h30 ali de Tóquio, né? Aí eu joguei 4 anos nesse outro clube. Então, o total foram 9 anos no Japão. Como é que foi a imersão cultural no país, assim, cara? O que que tu trouxe de ensinamento do Japão? Como é que foi viver lá esses anos? Cara, você aprende de tudo que parece ser tão normal, básico, que teria que ser, entendeu? Você estando lá, aí você compara com o Japão, com o que é o Brasil, entendeu? São coisas tão simples e básicas. Eu estava conversando, né, antes no Japão. Eu li isso aqui, na época eu nem tinha me ligado. Que no Japão, 7 horas da manhã, quando vai o metrô, cara, é impressionante o que tem de gente. É lotado aquilo aí, você não escuta ninguém falar. E aí aquilo passa para que as pessoas estão acordando ainda, é de manhã, então para não É um respeito, na tumultuar, verdade. sabe? É respeito pelo próximo, cara. Impressionante, entendeu? Tanta Cara, coisa que. a gente percebe no japonês aquela coisa da organização, da limpeza. Nas Copas do Mundo é Ah, muito rotineiro, né? A torcida japonesa não. vai lá e limpa a arquibancada e tal. Isso é Faz... normal no estádio. Cara, você vai numa. Lá tem muitas essas maquininhas assim de bebida, né? E tal. Você Vending compra machine, ali. assim. É, vending machine. Aí você compra uma lata, uma garrafa de qualquer coisa. Você não acha lixo para jogar. Impressionante. Todo mundo leva na bolsa e leva no lugar que tem que jogar, cara. Entendeu? Guarda pra É, jogar depois. estacionamento, por exemplo, o estacionamento do clube, né? Chegava com o carro, quem chegasse primeiro deixava mais longe. O cara chegou, Totalmente os que contrário chegam do primeiro, brasileiro, o né? cara deixa O mais cara quer na longe, porta, né? porque o cara que chega por último, ele tá mais atrasado, ele tem menos tempo, então ele guarda logo Que pra... loucura, cara. Pô, cara, Japão Cara, é, só isso aqui já valeu nossa gravação, cara. O cara que sensacional. chega primeiro estaciona longe. Caraca, É. velho. Pega a visão, mano. Em respeito, é. Essa discrepância, tu conviveu com os jogadores japoneses, imagino, né? Aprendeu a falar a língua dos caras e vamos lá, japonês é difícil pra caralho, né, velho? Não é uma coisa normal, né? Como é Pô, que foi velho, a isso é Não, o aprendizagem? mais fácil é ler. Cara, quando eu cheguei, é impressionante, porque, pô, cara, imagina os caras tudo falando. Quando eu cheguei, cara, foi Um alemão. porra, cara. Aí tu fala assim, meu, tudo igual, cara, tudo igual esses caras, porra. Aí, porra, daí tu vai passando o dia, aí tu, né, tu vai decorando a cara dos caras. E eles são igual mesmo, Gia, são, né? Não, cara, daí, É? então, é isso, depois Mas na que eu- primeira, a primeira impressão, sim. que fica, caramba, como é que eu vou decorar o nome e a Uhum. cara disso aqui tudo, velho? Pô, porque tu chega e já tem que, ó, vamos, tem que ir outra, tem que falar dentro do campo, eu sou zagueiro, né, eu era zagueiro lá atrás, tem que, pô, um monte de coisa, e treino, e a gente tinha intérprete, né, mas o intérprete fica fora do campo e não dá pra toda hora o cara... E aí, pô, cara, o dia a dia foi. Aí você vai identificando os caras, Tipo, tem aquelas pá, primeiras tá... palavrinhas que o cara vai É, pela direita, vai pela é. esquerda. E aí, Porra, alemão, tá ligado? Deu até um... Porra, alemão, caralho, deve ter japonês aí também. sim, tem, porra. E aí eu peguei um caderno assim, cara, falei, quer saber? Vou começar a anotar tudo, direita, esquerda, 1, 2, 3, 4, quero gelo, quero água, tô com dor aqui. Sabe, o cara, né? Claro. Porque, meu, Pra se você virar. chega, você não sabe falar uma palavra. Não, cara, e na época, 2002, tu não tinha um celular com tradutor, né? Não É. existia isso. né? Não tinha, cara. Era na Tinha raça. que ir na raça, velho. E aí, pô, isso tudo também era legal, sabe? Tudo novo, né, cara? Pô, comida era sensacional, sempre gostei, né? Apesar que não é só sushi, né, velho? É. O pessoal acha que, pô, o Japão era... Não, é comida fantástica. E respeito dos caras, os caras também queriam te ajudar, sabe? Pô, eles gostam de brasileiro pra caramba, sabe que o brasileiro vai ajudar, né? No futebol, sabe que, pô, os caras vão Faz a lá, diferença no faz a futebol. diferença, que chega e resolve. E como é que entendeu? foi a trajetória nos clubes lá, Jean? Teve algum resultado assim que marcou? Fui campeão nos 2 clubes, foi, pô,
consegui marcas bem expressivas, assim, sabe? Campeão. O zagueiro fez gol ou não? Cara, eu gostava, velho. Pô, toda hora eu tava lá em cima, lá, esperando que sobrasse um pra me colocar pra dentro. Ah, legal, né? Pô, Imagina, futebol fazer é um gol, né, cara. Na tua é. carreira profissional, quantos gols Eu aí? fiz 32. 32. Para um zagueiro, acho que é um número legal, Cara, né? foi bacana, né? Poderia ter. Tem Teve um zagueiro- ano só que eu não fiz nenhum, Tem zagueiro que cara. nunca É, fez mas- gol, né? Ah, tem, né? Oh, tem. Não, Tem eu um- comecei ó, tu o não- episódio dizendo, o zagueiro, ele tem... Esse zagueiro é mais completo, vamos lá. Tem que não. defender, mas tem que fazer gol Não, também. mas, pô, o Rogério Ceni acho que tem 30 e poucos gols na carreira Não, também. ele tem Tem- cento e poucos É, goleiro. gols, poucos cara. gols, é. Mas o Mascherano, todo mundo já viu o Mascherano. Pô, ele nunca tinha feito um gol. Aí deixaram É. ele bater um pênalti. lá. É, eu vi isso aí. Pô, Ele nunca tinha acontece. feito gol, É, né? nunca tinha feito. Fica bem longe também, né, do gol, cara. É. E ele era baixo, então nem na bola É, que é parada, perfil, aí, na bola parada tu tá lá de cabeça, quantos foram? A maioria, né? É, a maioria. Mas fiz uns bonitos, fiz uns de meio de bicicleta contra Bahia e Corinthians. Fiz uns legais, cara, também. É. Massa, isso marca a carreira do Pô, cara. legal. E gol é, pô, Ah, o gol é... gol é tudo no futebol, Máquina, né, mano. cara? Pô. Mas o zagueiro tem uma função primordial, né, cara? Eu imagino que hoje, por exemplo, foi diretor executivo do time ali. Uhum. É complexo formar um time também na condição de diretor executivo, né, cara? Porque tu tem toda a questão empresarial, de grana, de contratação e a qualidade do jogador lá no campo, que é o que importa, né? É. E pra você, às vezes, acertar é difícil, cara, porque... É uma gestão, né, cara? você, empreender os isso aí. números e o funcional lá dentro do campo, às vezes não bate, né? Às vezes o cara que você bate o Hoje olho, tu como sente que foi- os caras sentiam lá. pô, é tenso, cara. Era melhor estar lá dentro correndo do que você ficar lá fora vendo, né? Pra gente seguir na Falando. cronologia, pensando na tua trajetória, no Japão, então, pô, trajetória bacana, campeão nos dois times. Em que momento que encerra a carreira lá? Como é que foi esse encerramento de carreira? Então, eu fiquei 9 anos no Japão, né? A minha ideia, lógico, que era ficar mais. Eu até estava bem ainda fisicamente, mas em 2010 a gente começou uma temporada muito boa, né? Eu, inclusive, estava muito bem, aí acabei tendo uma lesão, né? Tive uma fratura por estresse no tornozelo. A princípio era simples, né, cara? Mas foi ali que acabou encerrando a minha carreira. Eu vim pro Brasil, operei, fiz uma cirurgia. E na época era um método novo lá, PRP, que eles falavam, tira o sangue daqui, limpa, tira a plaqueta pra cá e volta pra lá e tal, e coloca de novo. Só que o meu, como era uma fratura por estresse, né, tinha um desvio lá, acabou não tendo resultado. Mas eu voltei a jogar no Japão, voltei, me recuperei aqui no Brasil, voltei, mas acabei sentindo de novo a lesão. Aí praticamente em 2010 eu só joguei 16 jogos. E aí tive que voltar pro Brasil e fazer a cirurgia novamente. Isso daí foi em novembro. Tive uma despedida super legal no Japão, sabe? Fizeram uma despedida bem bacana pra mim, assim. A princípio não era o que eu queria, né? Assim, não, vou pro Brasil, vou fazer a cirurgia, mas ainda acho, né? Tenho condições. Imagina que era- vou voltar. E como eu era profissional, assim, né, cara? Eu achava que ainda ia continuar a minha carreira, mas cara, depois de 9 anos fora, em 2010 eu joguei 16 jogos só. E aí, com 2 cirurgias, cara, e a idade, né? Eu tava Né? com 34. É. E aí pesou bastante, cara. E aí, naquela de estar muito tempo fora do mercado, Japão, né? Que não tinha tanto, não acompanhava muito e tal, o pessoal. Aí acabei pendurando a chuteira. Encerrou a carreira. Em 2011. E isso, obviamente, não foi programado Não. diante do que tu falou, mas a pergunta que eu te falo, como é que tu pivotou a carreira? O que que tu foi fazer? Saiu do campo e agora? Então, aí, quando eu fui pro Japão, na minha época não tinha muito aquilo de empresário, né? Aí, quando eu fui pro Japão, foi um empresário que jogou também lá no Japão e tinha o diretor que era do clube, esse FC Tóquio, eles tinham uma amizade por ter jogado juntos e tal, que pediu pra ele um zagueiro e tal, enfim. E aí, vieram me ver, eu tava no Bahia na época, gostaram e tal, e acertaram. E esse cara acabou sendo meu empresário esses 9 anos que eu tava no Japão. E a gente tinha uma relação muito bacana, tanto que ele ia pro Japão lá, ele ficava na minha casa e tal, com a minha família, tudo. A gente sempre teve uma relação muito legal. E ele falava, né, pô, depois que tu parar de jogar, vamos trabalhar junto, né? Empresariar jogadores, você fala japonês. Você sabe como que é o jogador, né? Viveu isso a vida inteira, então até para Tem uma bagagem, comunicação com os atletas e tal,
E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Ele mora em São Paulo também, né? E aí, em 2011, quando eu resolvi mesmo, pô, cara, acho que agora chegou o momento, é difícil, né? O cara fica anos assim, pra, não digo aceitar, mas você se livrar disso, sabe? Porque Caía a o ficha. jogador, né? Todo mundo tem uma rotina, né? O jogador de futebol tem aquela rotina, acorda cedo, tem que ir lá treinar, tem que gastar energia, tem que jogar bola, que, porra, pra mim era fantástico, né, cara? Você trabalhar com futebol, jogar bola, jogar futebol, e você tem aquela rotina, de repente você não tem mais a rotina, né, cara? E jogar futebol, porra. E aí você sonha com isso, cara. Você vai jogar, tá chutando a bola, tá A mentalidade. xingando. Até você mudar isso daí. E aí, como a gente conversou isso já há bom tempo, a Já veio gente... construindo essa ideia Isso, também. E é né? ali que surgiu a J3, não? Não, ali eu comecei a trabalhar junto com ele, até assim, essa transição também não é fácil, né, pra mim, no caso, Foi um período. ex-atleta, até porque eu não tava ainda, não tava me preparando, achando não, daqui 2 anos eu vou parar e aí eu vou me preparando, de repente acabou, acabou, não sou mais atleta profissional, né, então você tem que aprender, porque uma coisa é você ser atleta, outra coisa é você ser empresário, ser empreendedor, você ser um diretor, ser um presidente, né? Tudo completamente diferente. Claro, você tem a experiência, né? Eu tinha a experiência de estar dentro de campo, Teve experiência né? operacional. Agora de você contratos, né? De você Gestão. sentar com uma mesa e falar com o presidente ou apresentar um Tá, questão de atleta e tal, posicionamento e tal, não é né? fácil. Né? Então, isso tudo, né, foi a partir de 2011, assim, eu fui aprendendo. Você vê o jogo e analisar um jogador, né, porque a gente sempre tem o pedido, né, do Japão, de fora, que precisa de um zagueiro, assim. Então, você tem que entender o clube, o futebol que o clube joga, o treinador do jeito que gosta, perfil, bastante coisa, né, isso tudo. E aí, 2011 que mudou a chavinha, que daí... Bom, agora eu sou só fora do campo, né? Tu buscou algum Atleta. treinamento para fazer essa gestão, Jean? Não, depois que eu parei, aí você Treinamento começa, empresarial, né? Nesse sentido, né? você começa a conviver com as pessoas, né, diferente do que era até então, né? Uhum. Do que era só atletas, agora são empresários, aí muda, né? Foi pela ambiência mesmo ali, né? Sim, e aí com esse meu ex-empresário, e no caso foi meu sócio, a gente, né, o dia a dia que ele foi me ensinando, foi me passando, fui pegando as coisas. Mas tu virou um olheiro, qual que era... Porque qual que é a função do empresário de jogador de futebol? Acho que essa é a pergunta. Então, hoje mudou bastante, né? Você tem que cuidar do atleta, dar assessoria para o atleta e assessoria para a pessoa também dele, entendeu? Que não é fácil. Hoje, ser um atleta profissional é bem complicado, bem difícil, bem complexo, né? Você vê que ele está muito exposto hoje na mídia e para ele fazer qualquer coisa de errado é bem fácil, né? Desalinhar, né? Então, Hoje desde cedo o cara fica exposto. Né? e os jovens principalmente, né, cara, que aí hoje você tem as coisas muito fáceis, o dinheiro também, hoje o jogador ganha muito dinheiro, né? E jovem já. Mudou bastante isso, né, cara? E envolve os pais também, Jean? Deve Envolve, envolver, né? envolve. Você tem que ter Pô, aproximação. imagina os pais tem ali que- ganhando um monte de dinheiro. você tem que estar perto sempre, presente, na verdade, também, né, cara? Tem que estar bem presente. E pela experiência também, né? O jovem aí, 18, 20 anos, sabe que, né, ele vai saber o que eu tô falando, porque ele vai ver, não tô contando uma historinha pra ele, né? Eu já vivi isso tudo, que no caso ele tá vivendo hoje, então a gente fala com mais propriedade, né? Uhum. Essa experiência que vale muito, né? É. Na verdade, pra poder compartilhar com o guri, né? É bacana você falar, né? Eu joguei contra o Barcelona, no Camp Nou, né, cara? Na época Caramba. de Figo, Rivaldo, Cocu, Com o Santos, não? com o Santos, Joguei contra a Roma de Totti lá, todo Zago e, pô, Cafu. E o Camp Nou é foda de jogar, Foi né? o estádio, eu acho que o estádio mais bonito que eu já joguei, maior, cara, ele é muito alto, assim, muito legal, muito bacana, então... Mas é um legal. pouquinho Uma de experiência a gente tem. né? Pô, cara, sensacional. Jogou Tá. contra o Romário, né? Joguei contra o Agora, Romário. agora vamos jogar um negócio. Ah, pois Zagueiro, é, cara. Pô, Zagueiro contra Romário, meu. Tu marcava o Romário, cara? eu tentava, né? Não dá pra gente falar assim, pô, eu marcava o Romário. Pô, o né? baixinho era Não dá, foda, né, cara? Não é Quem que era o simples, único que assim. marcava assim do zagueiro que conseguia marcar Romário? Lembra, não?
Quem que era o cara que o zagueiro falava, "Ô, esse aí marca o Romário"? A tua geração, quem era, cara, quem era, ele era difícil, né? quem era o zagueirão, assim? Eu me lembro do Lúcio. O Lúcio é um cara que me marcou como zagueiro. Lúcio, Ele é da tua época, não, o Lúcio? Lúcio é meia idade, né? Tem o do cabelo 7'7". cacheado que jogou no Brasil lá, esse também. Eu não sou muito do Ah, o futebol, Davi né? Luiz é mais Davi novinho. Luiz É mais novinho. é mais novo, ainda ele joga, né? É, mas o. Mas o Lúcio era um xerifão, acho que foi um dos zagueiros que mais foi- destacados, que assim. foi campeão de 2002. 2002, é. Mas teve Aldair, Márcio Santos, Ah, é. Ronaldão. Eu joguei com o Ronaldão no Santos, cara. Pô, imagina, o cara campeão do mundo, Copa do Mundo lá, joguei com ele. Foi Massa. 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 Zete também, Miller. Pô, bacana. Agora vamos jogar na mesa aqui. Tu teve um posto de gasolina, velho. Tive, cara. E eu fui teu cliente, cara. Oh, que Também muita bacana. Coca 2 litros. Oh, velho. obrigado, meu, obrigado. O posto é na frente do negócio do meu pai ali, então, pô. Sim, cara. Como é que foi esse rolê de ter um posto de gasolina, cara? Sair do Japão, vir pra cá Cara, e abrir um posto de gasolina. Então, cara, eu morava em São Paulo, minha família sempre aqui, né? E aí também queria estar mais aqui, ficar mais com a família, né? Eu sempre passei a maior parte do tempo fora, né? E aí, cara, falei, pô, vamos fazer essa loucura aí pra ver qual é que é. Não é simples, né? Porque, pô, o cara sai de atleta pra, pô, posto de gasolina, cara. Mas foi legal, experiência de vida também, experiência de, né, de negócio também. Tudo vai acrescentando, né? Mas foi um bom resultado? Depois vendeu? Como é que foi o processo? Cara, fiquei 2 anos ali, né? Empatamos, assim, vamos dizer, né, cara? Não foi aquilo o esperado, mas foi bacana. Foi mais aprendizado, assim, que, né? Pelo aprendizado valeu a pena. Pelo aprendizado, foi bom. Faz parte, né, cara? O cara aposta pra ver se tá boa, né? É verdade. Até a Ana, a gente que entrevistou agora, falou, né? Não, eu fali, eu fiz, é isso aí, cara. Faz parte do processo. Mas se empatou, já tá bom demais, bom, né? tá Saímos bom. com um pontinho na tabela. É, E a J3 nasce quando, já? Que é a tua Foi- empresa hoje, né? foi logo após o posto mesmo, né? Daqui de Blumenau. Aí eu voltei para São Paulo. Na verdade, eu ficava entre São Paulo e Blumenau, né, na época. E aí fiquei mais em São Paulo e a J3 para continuar o agenciamento de atletas. nasceu lá, né? São Paulo. Em São Paulo. Ir para agenciamento de atletas e, né? Aí levei vários jogadores pro Japão. E enfim, J3 porque meu nome é Jean e 3 é meu número que, né? Eu imaginava, que eu sim. carreguei pela vida futebolística e pelo meu tempo de E profissional. essa carreira de agenciador aí, como é que foi isso? Tem atleta lá ainda? Tem atleta que se desenvolveu? Tem algum case bacana de compartilhar? Tem atletas ainda lá no Japão, né? Oita Trinita, tem jogadores que eu levei já famosos também, que já retornaram, já pararam de jogar, e um ainda tá jogando, Souza lá, que jogou no Palmeiras também, Santos, Carlinhos Paraíba também, né? Então, foram e ainda vai mais gente aí por aí. O Japão vai muito brasileiro, né? Jogadores. E o futebol é do uma Japão. tradição lá? É um negócio... Cara, cresceu muito, né? Cresceu bastante. Tanto que na última Copa do Mundo o Japão ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha, né? E tem crescido bastante o futebol japonês hoje na Premier League, na França, na Alemanha. Tanto já é a primeira classificada para a Copa do Mundo é o Japão, né? Agora. Isso acredita o quê? Acho que por que essa A evolução, né? Aí eles evoluíram bastante o futebol, seleção, os clubes, a estrutura dos clubes. Cara, o japonês digo, quem não conhece acha que é um futebol, né? Assim, do nível bem baixo. Mas o japonês é impressionante. Chegava lá no Japão, quando eu cheguei primeiro, a gente tem aqui, não, eu sou destro, eu sou canhoto, eu não sei o que. Lá, o Japão é tudo a mesma coisa, cara. Não tem essa, se ele é destro, canhoto. O cara treina os dois desde Bate com a moleque. direita, com a esquerda, e sabe? Então, e eles são muito repetitivos, os treinamentos são muito, pô. Então, e evoluiu bastante, É né? muito da Desde que tradição eu cheguei. do japonês. né? O japonês é aquela coisa, né? Sempre tem um menino asiático que faz o que tu faz de melhor que tu, tá ligado? Sempre tem. Agora eu vou falar de polêmica, cara. Futebol nacional, né? O futebol mudou muito, né, nos últimos anos. Eu enxergo que, na verdade, o futebol passou a ter muita concorrência, né? Porque hoje com os streams e tal, tem um monte de jogo diferente, vários outros esportes que se destacam e tal. Antigamente o futebol era mais presente porque era a principal mídia, né?
Sim. Tava sempre presente na televisão brasileira e é ali que a gente consumia conteúdo, né? Acabava ficando preso nisso, né? E eu percebo isso, né? Porque a gente até brinca, né? Hoje poucas não, mas não é mais a maioria da população que sabe o nome de todos os jogadores da seleção, Sim. mas se perguntar ao ministro do STF, eles conhecem, tá ligado? Não, é uma brincadeira E é uma verdade? e a gente percebe que É é uma uma verdade. brincadeira, é verdadezinha um pouquinho. Mas é a pergunta que eu te falo, assim, cara, pô, o futebol brasileiro, cara, porra, o Brasil é um país de futebol, né? E eu vejo, pô, já foi dirigente de clube, diretor executivo, né? Tem uma trajetória, uma carreira, viveu dentro dos clubes. E eu vejo, eu acompanho muito o Flávio Augusto, né? Que foi dono do Do Orlando, Orlando. né? Uhum. E ele fala com uma visão muito de negócio do futebol americano, né? E, cara, no Brasil falta um pouco disso, né, cara? Os clubes, eles. De empresa mesmo, né? A gente vê que tem as SAFs aí que surgiram e tal, mas eu queria entender a tua visão, assim, sobre esse modelo de negócio que é o futebol hoje. Essa questão das associações, como é que funciona isso? Tu enxerga que falta, talvez, um pouco de profissionalismo ou tá melhorando? Qual é a tua visão? Qual é a visão do Jean sobre isso? Cara, evoluiu muito, né? Muito, muito. Na minha época era bem diferente. Hoje, os clubes que estão. Que era salvação, era essa SAF mesmo, né? De vários clubes. Aí, tanto eu joguei no Bahia, né? 1 ano e meio no Bahia, e ver o Bahia o que é hoje, é impressionante, né, cara? Sensacional. De estrutura, de time, de estádio, de torcida, né? Então, a salvação mesmo do futebol brasileiro está sendo essas SAFs, né? Os clubes ainda que não fizeram, a tendência é que mais para frente, né, vai ter que fazer, porque E o que é a SAF essencialmente? Ela é uma empresa. Sociedade Anônima do Futebol. Então, vai lá, o cara quer comprar o clube, o cara tem dinheiro para investir, como se fosse abrir uma empresa, ele tem o dinheiro para investir, ele vai investir no futebol nessa empresa que é um clube e pega os direitos federativos. Pega não, mas assim, ele fica, né, como ele é o presidente ou como ele toca o clube, vai em cima dos vários negócios que o clube proporciona, né? Tanto de vendas, desde vendas de atletas e vendas de tudo, né? De jogos, Camisa, enfim. enfim. E a salvação tá sendo essa, né, cara, para A vários SAF clubes, né? é uma sociedade anônima, uma empresa que ela detém os direitos de exploração da marca do clube, é isso. Mas o Isso. clube, ele é uma entidade, né? O clube em si. Mas tem vários clubes, a maioria dos clubes estão fazendo, né, os documentos, tudo para legalizar, para virar. Claro, tem clubes que tem, tipo o Santos tem, sei lá quantos conselheiros, esse pessoal com mais idade ou das antigas não quer que venda o clube, ou que, sabe, porque acha que, enfim. Só que o problema é financeiro, né? A dívida, para fazer futebol hoje, para você contratar, né, os jogadores, o custo é muito alto, né, cara, para fazer futebol diário, né, na verdade. Eu, como agora diretor do Santa, tava lá, Sabe bem. o custo diário para você manter aí 40, 50 pessoas, né, e tem viagem, tem jogos, tem, né, Como é que foi bem essa última complicado. experiência lá no Santa Catarina? Foi legal, cara, bem bacana, bem interessante, uma experiência também, porque, né, eu saí de atleta para ser empresário, para, no caso, vender, comercializar jogadores e depois, agora, nessa fase né, de gestão, você tanto da parte da presidência, de diretor e dentro do campo, assim, né? De ter comunicação com os atletas, de comissão técnica, né? Mas é aquilo, cara, passar a experiência, né? Ver, né, do que eu já vivi, ver o que está acontecendo e passar para eles. É lógico que, né, eu com a minha experiência, eles também conseguem filtrar e entender melhor, né, tipo, do que eu tô falando, né, pela minha experiência. Mas bacana, cara, legal, mas não é simples também, porque, Mas foi um resultado bacana, assim, para um time que é relativamente novo, assim, não é um time. Também, eu não sei quantos anos tem o time, mas não era um time assim que estava sempre na mídia aparecendo. Acho que tem um projeto por trás disso. então, na verdade, o Santa Catarina Clube, ele é de Blumenau. Olha só. Eu também não sabia. Isso em 2000, se eu não me engano. E aí ele atuou um pouco, mas sempre nas divisões menores, né? E Série aí, D e tal. e aí depois ele foi para Palhoça, mas aí tava só como base, só como os jogadores mais jovens e tal, né? E em Palhoça. E aí quando o pessoal resolveu profissionalizar mesmo,
atuar no Campeonato Catarinense Profissional, ele foi na federação, que daí tem um trâmite todo, né, e tal. E a federação que indicou a cidade de Rio do Sul, porque a cidade de Rio do Sul já teve, né, o histórico lá de clubes passados que tiveram, né, torcida, o povo lá gosta bastante de futebol, comparece, ajuda e tal. E aí resolveram ir para Rio do Sul, cara, e foi fantástico, sabe? A cidade apoiou, Eu apoia vi alguma coisa bastante. dessa questão de Santa Catarina, de Rio do Sul. E aí iniciou em 2022, Série C, foi campeão, aí 23 foi quando eu entrei em abril, antes da B. Nós perdemos a semifinal para o Inter de Lages, aí acabou não subindo, aí 2024 a gente subiu, foi para a final, acabamos perdendo para o Caravaggio. E esse ano disputou a Série A e fez uma Série A fantástica, né, cara? Chegou até a semifinal contra o Avaí, um time que tem 4 anos de Campeonato Catarinense, né? Bem finge. E os atletas muda muito o atleta junto com o time, como é que funciona isso? Muda, mas ainda teve uma base esse ano, do ano passado, de uns 10 atletas, né? Mas sempre muda, né? Uma coisa, mas uma base ficou e Porque isso foi é bem importante, legal. né? Pra tu criar essa Sim, energia, né? sim, mas começou os treinos bem cedo, vários amistosos, isso daí também foi um diferencial, entendeu? Porque começou bem antes dos outros clubes, porque os Vai clubes entrosando, maiores, né? os clubes maiores de Santa Catarina, Criciúma, Figueira e Avaí ainda estavam de férias, eles estavam acabando a Série B ali e tal, né? Então, isso aí foi um diferencial. E claro, né? Encaixou, as peças encaixaram, foi dando certo, foi pegando confiança e foi legal. Ô, Jean, qual que tu julga ser o principal, talvez a principal componente assim, de mentalidade que o esporte traz para um empreendedor, assim, tu que tá vivendo na pele as duas coisas, né? Porque tu foi um esportista, né? Alto rendimento, profissional, jogou vários jogos importantes, participou de decisões, imagino que deva ter muito grito de vitória aí, de gol e tal, na carreira, né? E ao mesmo tempo, quando tu vira empresário, os desafios são muitos também, os jogos são muitos, os campos são muitos e também precisa ter superação. Qual tu considera ser assim, a principal qualidade que o esporte te trouxe para poder ser um bom empreendedor, poder ser um bom empresário? Cara, a luta é diária, né? Tanto como atleta e como empreendedor, como diretor, perseverança também, acho que, né, são coisas que o atleta, eu como atleta, você gasta aquela tua energia, você resolve aquilo dentro de campo, né? Fora, agora nessa outra parte, você tem que, mas muito mental, saber o que falar, a hora de falar, a hora de, né, que você tem que exigir, a hora que você tem que abraçar, que você tem que dar, principalmente com os atletas, né? Mas é bem diferente, né? Mas a Isso, resiliência, tu acha que talvez é a mais importante, então, acho. Acho isso daí ter essa força. importantíssimo, ter essa importantíssima força, cara. É Porque lidar difícil muito igual, com né? pessoas, né? cara, Lidar muito com pessoas, né? Com o jogador, né? Então isso aí faz todo sentido, né? E Saber cara, vamos lá, comunicar. o jogador de futebol, ele tá tão focado em ser jogador de futebol que às vezes falta outras formações também, né? Formação de Sim, mentalidade e tal. Tu concorda com isso? sim, com certeza. A gente sabe, né, que o atleta, hoje em dia ainda não, tem vários atletas que, né, mudou até pelo celular, pelas mídias, tudo mudou bastante, mas antigamente, né, cara, a gente sabe como que era o futebol e o nível, né, antigamente, do atleta profissional, né, então, mas hoje já tem Vem mudado melhorando. bastante, vem melhorando bastante. Que bom. Deixa eu agradecer rapidinho nossos patrocinadores, né, Filipão? Vamos lá. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar. Letras, caixas, totens adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisa para comunicar o seu negócio. Boa. Você encontra aqui na Arte Pro Comunicação Visual. Quiser visitar o nosso estúdio, pode visitar. A fábrica fica aqui na BR-470 em Blumenau. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. Conta com mais de 9 milhões de cooperados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Eu conto com a Sicredi. O empreenda, conta com a Sicredi. Obrigado por Sicredi por ser esse grande parceiro. Boa. Ponsone, espaços que conectam no mercado há 34 anos. Eles têm loja em Rio do Sul e a loja de Blumenau também, que agora está com produtos aí novos no seu catálogo. Sempre antenado com produtos que estão
sempre inovados aí no mercado, né? De imóveis. Imóveis vai ser a Connect, né? Mas móveis de escritório é na Ponsone, cara. Você que quer realmente ter um produto de qualidade, vai lá na Ponsone que eles vão super atender você. Além disso, João, nós temos a Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan todos os dias divulgando os nossos episódios. Connect Assessoria Imobiliária, precisou de imóveis aqui na região do Vale Europeu, pode contar com a Connect, nosso time à disposição. Obrigado a cada um dos apoiadores e patrocinadores, lembrando sempre que no empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou Felipe Rangel. E a gente está com o Jean Witt, ele que foi diretor do Santa Catarina, jogador profissional de futebol. Vai para Santa Catarina de novo, não? Pode falar já? Ó, vamos ver como é que Vamos ver como é que vai daqui pra ficar. frente aí. Tinha um projetinho em Blumenau, tal. Como é que tá isso aí, Jean? Isso, a gente teve algumas conversas aí com o Metropolitano, mas por detalhes aí a gente não evoluiu, não acertou, mas vamos ver agora o Santa também, né? Sempre tá. Estamos na conversa até pela amizade que eu fiz 2 anos, mas ainda, por enquanto, nada acertado. Buscando. A minha pergunta resolvendo. é, qual é o futuro, cara? Onde é que tu se imagina? O que tu tá buscando? Olha, nem eu sei te responder, porque eu já fui de atleta a empreendedor, a empresário, de jogador e a diretor que eu não imaginava, né? Vamos ver. Vamos Mas ver tu como tá é que com vem foco nessa não, direção. sim. Tem outros negócios também em mente e acontecendo, né? Tu empreende Mas mais alguma atividade, não? Sim. Em São Paulo, não. Perdi o... Não, se tu empreende mais alguma Não. atividade, tens algum outro negócio? Sim, tem um negócio em São Paulo, mas ainda não está concretizado, né? A gente está estruturando e está resolvendo, está montando. Mas tá no segmento. Sim. No segmento futebol. Mas o futebol sempre foi minha vida, né? Com certeza vai ser algo relacionado ao futebol. É igual eu, se eu abrir uma coisa vai ser relacionada à arte, não tem jeito. Não adianta, né, cara? A gente tem que manter a nossa vocação, o nosso chamado, Vocação, né, cara? isso aí. Faz parte do processo. É isso aí. Qual é o maior conselho que tu daria para um atleta que quer começar a carreira hoje, Jean? Cara, a pegada tem que ser forte, firme e diária, né? Manter o foco. Hoje é difícil as crianças hoje gostarem de futebol, né? Quererem ser atleta é muito difícil. Antigamente a gente só tinha futebol, né? Todo mundo jogando bola e tal. Hoje essa geração tem só o game na mão e celular e tal. Ninguém quer, né? Então, se não focar bastante, se não querer mesmo, eu quero, é difícil, né? Então, tem que pegar Essa firme, decisão mesmo. querer e ir atrás e correr, porque é bem difícil, bem complicado, né, cara? Isso envolve os pais também, né? Os Então, pais têm que estar muito ajuda alinhados com o deles. propósito, Tem né, de jogar. o problema também tem vezes que o pai quer mais do que o filho também. Então, é isso. O pai quer fazer o filho jogador também, É. mas e o filho também não quer, e às vezes é o contrário Tem também, isso. né, cara? E às vezes esse tipo de jogador também não é o caminho, né? Quando tu percebe, eu imagino, né? Também tem, né? Vale muito do que se ele tem realmente essa aptidão, assim, né? Primeiro, ser um bom Que é jogador, né? importante, né, cara? Se ele consegue desempenhar mesmo, né? Mas Já chegou a pegar, assim, um filho, assim, que o pai tá empurrando e o filho não quer? já, né, tem. cara? O que mais tem, É, o que mais tem. Você vai ver a molecada, o pai tá gritando louco ali no alambrado e tal, ou diariamente empurrando, tentando e querendo que o filho seja, mas o filho Não quer. não é isso que ele quer da vida, né, cara? Faz E aí parte. não. Quer descer dançarino, às vezes. Olha o preconceito. Cancelamento. Mas dançarino, pô, eu era, pô. Eu era, por quê? Eu também sou dançarino, cara. Então? Dançava nas baladas da noite aí. Não queria jogar bola, eu queria dançar, pô. Senhoras e Desenhar. senhores, Jean Witt. Jean, obrigado, irmão. Parabéns pela tua trajetória. Espero que Valeu, tenha fantástico, gostado. mano. Valeu. Eu que agradeço. Sucesso aí ao futuro. Espero que em breve o Blumenau possa contar contigo de novo aí. Quem sabe um dia tu volta pra cá pra tocar os times daqui. Vai que rola um dia. Claro, aqui é minha cidade, aqui é Blumenau sempre. É Obrigado isso aí, aí. tamo Obrigado. junto. Tem que sair um timão aí, Blumenau. É isso aí. Tá com a gente aí, galera? Então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha essa história bacana. Obrigado Boa. pela sua audiência. No empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento Vai pessoal e profissional. Eu sou o @JP E Taumaturgo. eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreendedor Cast para vocês. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.